myself lost in the Swedish night. Sunsets crying in the sky. Suddenly I see a... Bom dia, meu nome é Rodrigo Otávio Campos, eu sou aluno da UEG, do curso de Pedagogia na modalidade EAD, do ano de 2020. É muito interessante essa atividade, onde nós lembramos nosso passado, nossa infância, e vemos que existem aspectos culturais que formam todo um contexto da nossa vida atual. Então, tipo assim, debates que foram acalorados naquela época, que hoje já foram superados, percebemos assim, que é interessante nós termos passado por esse tipo de discussão. Então a infância foi claramente um desses assuntos que foram bem debatidos nos anos 80 e 90. A minha infância foi marcada por tempos de discussão e debate sobre o papel da criança na sociedade. Por incrível que pareça, as pessoas, por mais que não conhecessem de leis, ou por mais que não entendessem de etimologias e enfim, mas as pessoas discutiam qual era o papel da criança. Não era muito raro, por exemplo, a minha mãe, que tinha uma consciência mais assim, esclarecida sobre o papel da criança, discutir com vizinhos, por exemplo, e dizer assim: olha, seu filho não é para estar fazendo isso. Naquela época nós tínhamos muito assim, é interessante, por exemplo, na minha rua, tinha colegas meus que trabalhavam com o pai na mecânica, entendeu? Fazendo serviço de mecânico, e serviço pesado. E muitos pais olhavam e falavam assim: poxa, será que isso é certo? Outros olhavam e falavam: não, isso é certo. Você vê uma criança de 8 anos toda melada de graxa, sabe, carregando pneus e materiais pesados. Muitos achavam corretos e muitos não. E já existia essa disputa ou essa discussão sobre o papel da criança. Minha mãe achava um absurdo. Meu avô chegou para mim com 10 anos e falou: meu filho, vou colocar você para trabalhar como engraxate na rodoviária. Ele quase arrumou uma confusão com minha mãe, graças a Deus. A minha mãe era uma mulher que tinha essa consciência maior do qual o papel da criança. Já o meu avô, como é de outro tempo, ele era dos anos 40, ele foi criança nos anos 50, então para ele a infância era diferente. Na verdade não existia infância na época dele. A época dele era levantar e trabalhar. Então esse tipo de conceito foi muito discutido na minha época, que foi os anos 80 e os anos 90, que foi um ano muito bom para as crianças que tinham uma família, que entendiam qual era o papel da criança na sociedade, mas também foi uma época difícil para as crianças que não tinham famílias assim, que eram criadas por pessoas às vezes que tinham a mente mais antiga, ou pessoas mais antigas. Então, crianças que tinham esse tipo de família, pessoas que eram mais rústicas, trabalhavam, enquanto outros brincavam. Então nós tínhamos esse contraste nos anos 80 e anos 90. Crianças que tinham infância e crianças que eram obrigadas a trabalhar. Então, atleticamente, nós éramos muito mais saudáveis. As crianças tinham uma formação corporal mais saudável do que hoje, porque hoje as crianças estão passando a ser sedentárias, o que é muito sério, o que é muito grave. E então, eu quando depois de brincar um pouco com meus colegas, eu costumava ir na casa da minha avó, da minha avó e do meu avô, e eu tinha uma relação muito próxima com eles, porque basicamente eu fui criado por minha mãe, porque eu não tive pai, e pro meu avô e pra minha avó. Então eu frequentava muito a casa do meu avô e da minha avó, e ficava com minha mãe. E nesse contexto eu tinha pouco contato com meus tios, porque meus tios normalmente moravam em cidades satélites próximas de onde eu morava, mas não tão próximas assim. Então eu via meus tios 2 ou 3 vezes por ano. O meu contato mais próximo realmente era com meu avô e com minha avó, e claro, morava com minha mãe diretamente. Com relação ao relacionamento que nós tínhamos com nossos pais, é muito interessante perceber que culturalmente os anos 80 e 90 era muito parecido. Então o relacionamento que as crianças em geral tinham com seus pais era muito parecido. Por exemplo, os meus coleguinhas, nós tínhamos a mesma relação. Olha, eu não vou fazer isso porque senão eu vou apanhar. Então essa relação de obediência ou desobediência e castigo era muito claro nos anos 80, anos 90. No geral, óbvio que tinha um ou outro que tinha um pensamento diferente, um pensamento mais evoluído, que buscava outros tipos de aprimoramento na educação. Mas geralmente nos anos 80 e anos 90 a relação com os pais eram menos intimistas, eram mais sérias, mais diretas, não tinha tanta relação de intimidade, porque hoje nós vemos as crianças que conversam com os pais sobre tudo, que andam com os pais em qualquer lugar. Na nossa época não, nós tínhamos um momento de brincar entre nós, e quando nós íamos tratar com nossos pais, basicamente era para tratar sobre assuntos como está sua nota no colégio, ou quando eles iam puxar nossa orelha, ou colocar de castigo e dar umas boas lapadas. Era assim que a gente vivia.